E hoje, domingo, dia 27 de setembro, nós estamos em mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus sob a temática Guardando o Coração. Haverá um culto, novo culto lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Tais glórias nunca vi, mas eu sei que é. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Eu sou o missionário Eberson Davi e juntamente com a minha esposa Maria Madalena e nossas filhas Beatriz e Isabela, nós estamos aqui na missão de Montargil, Portugal, interior do Alentejo, levando o Cordeiro para as nações. Nós aprendemos sobre como guardar o coração durante todo esse mês de setembro e continuamos ainda com este tema e hoje com uma mensagem especial provinda do trono do Senhor através do nosso amado pastor Osvaldo Santos. Ele estará pregando nessa manhã para os nossos corações. E nós vamos ler, para iniciarmos o nosso culto, o versículo lá do Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, que nós possamos guardar o nosso coração, não turbarmos o nosso coração, que o vosso coração possa estar limpo e cheio da presença de Deus. E neste domingo nós estaremos ouvindo mais uma vez um louvor da família Biscaia, que está conosco louvando ao Senhor. E o nosso Ministério de Louvor também estará louvando ao Senhor também nessa manhã. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser
Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, sentir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Olá a todos. Eu hoje vou entoar um coro que eu compus muito recentemente e que tem por base o Salmo 57. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia.
nossa alma se refugia, à sombra das tuas asas nos abrigamos, até que passem as calamidades. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Clamaremos ao Deus Altíssimo, que nos auxilia, ao Deus que por nós tudo executa e desde os céus nos liga. Rendemos-te graças entre os povos, cantaremos louvores entre as nações. Tua misericórdia até aos céus se eleva, tua fidelidade até às nuvens chega. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Nós estaremos orando ao Senhor para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor continue abençoando essa igreja aqui em Montargil. Senhor, nós mais uma vez agradecemos a Ti, agradecemos pelas Tuas grandes e riquíssimas misericórdias, Senhor, para com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu durante todo esse tempo aqui em Portugal. Muito obrigado pela igreja plantada aqui em Montargil. Ó Deus, que o Senhor continue manifestando o seu poder através desta igreja, que muitos e muitos, Senhor, venham entrar por essas portas, Senhor, e render louvores ao Senhor, e agradecer ao Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, Senhor, e alcançar ao Senhor como o único e suficiente e verdadeiro Salvador das suas vidas. Senhor, abençoa, ó Pai, grandemente a Tua igreja plantada neste local. Muito obrigado, Senhor, por cada membro, por cada visitante, por cada amigo, por cada irmão, aquele que está conosco presencialmente e aqueles também que estão conosco através desse culto online. Que eles sejam tremendamente abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora nós vamos ouvir uma abençoada palavra do nosso pastor Osvaldo Santos, que esteve aqui conosco semana passada pregando uma palavra abençoada sobre guardar o nosso coração. Deus o abençoe. E nós louvamos a Deus pela existência da nossa missão aqui em Montargil
e por tudo aquilo que Deus, em sua infinita graça, tem realizado, né, neste lugar. Então, a missão está muito bonita, né, muito chique, e já com o Ministério de Louvor aí formado, nós louvamos a Deus pelo progresso, pelo desenvolvimento desse trabalho que o próprio Deus tem concedido, né, pela sua graça. Então, parabéns a todos os irmãos que têm cooperado com esta obra aqui, que está sendo realizada aqui, e Deus, o próprio Deus, tem honrado, né, o trabalho das mãos dos irmãos, tanto através do seu líder, como também de todos os irmãos que têm cooperado com o desenvolvimento desse trabalho, dessa missão aqui em Montargil. E o nosso desejo e oração é que o nome do Senhor continue a ser glorificado nesta localidade e também anunciado e testemunhado através da vida de cada irmão, de cada irmã, e que toda esta região aqui seja atingida pelo poder de Deus, pela graça de Deus, e que possamos ver muitas vidas e muitas famílias sendo salvas pelo Evangelho precioso de Cristo Jesus. E o crescimento quem dá é o Senhor, né? Nós sabemos disso, um planta, outro rega, mas quem promove o crescimento é o próprio Deus, né, através do seu Espírito Santo. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós fomos informados que os irmãos estão a tratar do tema guardando o coração, e têm recebido, então, ministrações neste sentido, e nós, então, continuaremos, né, a meditar com os amados irmãos nessa temática do coração. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios, no capítulo 4 de Provérbios. Provérbios, capítulo 4. E à medida em que os irmãos forem encontrando o texto, coloquem-se em pé, por gentileza, e nós vamos ler juntos este único versículo de Provérbios 4, 23. Provérbios 4, apenas o versículo 23. E nós vamos proceder a uma leitura em conjunto nesse texto. Provérbios 4, 23. Vamos ler? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler novamente? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pelo privilégio que nos dás de estarmos aqui nesta casa de oração. Louvado seja o teu nome, porque temos certeza absoluta de que tu estás presente aqui neste lugar, através do teu Espírito. Tu estás presente em nossas vidas. E queremos dizer, Senhor, que esse culto é teu, foi preparado para ti, com todo o nosso coração. E o nosso desejo, ó Pai, é que tu aceites em teu trono de glória este culto, a nossa adoração, os nossos louvores, que cheguem até o Senhor, até o teu trono de glória, como cheiro suave. Rogamos também que aceites as nossas vidas diante da tua presença, diante do teu altar, e que nos abençoes mais uma vez. Pedimos que tu continues a falar conosco, porque tu já estás falando desde o início deste culto, em cada parte dele, mas agora pedimos que fales conosco através da tua palavra. Que, ó Deus, tu nos dês entendimento da palavra. Então, ilumina a nossa mente, para percebermos, compreendermos esta palavra. E quebranta o nosso coração, para acolhê-la com humildade, de maneira que esta palavra, ao penetrar os recônditos mais profundos do nosso ser, possa gerar, provocar transformações profundas nas nossas vidas, em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco através da palavra, queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da palavra. Ministra essa palavra a cada vida que aqui está, e que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma que entrou, da mesma forma que chegou, mas que possa de fato sair com algo novo no seu coração. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e cumpra o teu propósito para este culto. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz, amém e amém, Senhor. Todos podem sentar. Cientificamente, nós entendemos que o centro e a base de todas as ações e reações do nosso corpo está na cabeça, está no cérebro,
onde também está a mente. Isso cientificamente. Então, na verdade, quando a gente fala de guardar o coração, cientificamente é guardar a mente, né, dos neurônios, os neurotransmissores que existem na mente, e cada parte, então, do nosso cérebro é responsável por cada ação e reação do nosso corpo. Isso cientificamente. Mas conceitualmente, nós entendemos que a mente, a cabeça é responsável pelos pensamentos, não é isso? Então, quando nós falamos de pensamentos, nós pensamos o quê? Não no coração, pensamos na cabeça, no cérebro, na mente, onde é o centro dos nossos pensamentos. E conceitualmente, quando nós falamos de emoções e sentimentos, nós pensamos no coração. Então, é dessa forma que nós entendemos. E é dessa forma também que é apresentado na Bíblia, porque esse era o conceito também na época, que o coração era o centro de todas as emoções, de todos os sentimentos da humanidade. E por isso, esse coração, ele precisa ser blindado, esse coração precisa ser protegido, precisa ser guardado. Nós temos que administrar essa situação do que, de fato, vamos permitir que vai entrar no nosso coração e o que vai sair do nosso coração. Isso, então, compete, né, a cada um de nós, de cuidarmos do nosso coração para que apenas coisas boas que vão gerar vida, saúde, possam entrar, penetrar aos nossos corações e que vão, então, determinar todas as nossas emoções e todos os nossos sentimentos. Quando nós estamos descuidados, muitas coisas ruins também podem entrar e se alojar no nosso coração e fazer com que tenhamos uma vida ruim, adoecida, má, de baixa qualidade, né, na face da terra. Hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, de pandemia, mais do que nunca nós precisamos guardar, proteger as paredes do nosso coração. Porque muitas pessoas estão ficando doentes, paranoicas, né, com toda essa situação de pandemia. São muitas perdas, muita gente morrendo, essa situação de insegurança, de instabilidade. Não conseguimos nem sair de casa direito, encontrar as pessoas, conviver com as pessoas. Isso está adoecendo a muitas pessoas. E se antes da pandemia, os profissionais da saúde, os psiquiatras, os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas, estavam ganhando muito dinheiro com essa profissão da saúde mental, muito mais nos dias de hoje. O número de suicídios tem aumentado, o número de depressão, de pessoas deprimidas, tem aumentado assustadoramente. Então, as pessoas estão adoecendo mais do que já estavam antes da pandemia. Lá no Brasil, nós conversamos com uma senhora e nós a orientamos a parar de ficar assistindo os noticiários, porque ela assistia o noticiário da manhã, da tarde e da noite. E ela estava enlouquecendo, porque noticiário da manhã, Covid-19, noticiário da tarde, Covid-19, noticiário da noite, Covid-19. E ela estava enlouquecendo diante dessas coisas e ficando deprimida. Então nós dissemos, olha, tenha mais cuidado, guarde a sua mente e o seu coração dessas coisas. Se vai assistir os noticiários, assista só um e pronto, já chega, não precisa assistir o da manhã, da tarde, da noite. Assista só um, a irmã vai estar atualizada, informada do que está acontecendo no mundo e basta, porque senão essas coisas vão adoecer a sua mente, adoecer o seu coração. E a irmã vai ficar profundamente deprimida, porque nós nos sentimos muitas vezes frágeis, impotentes, né, diante dessas situações que estão acontecendo no mundo. Então nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, fortalecer o nosso coração, guardar o nosso coração para que possamos enfrentar e vencer todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo neste século mau que nós estamos vivendo. Alguém tem afirmado assim: esse ano de 2020 é um ano para ser esquecido, é para ser apagado da nossa mente, do nosso coração. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que nós precisamos tirar ricas lições deste ano de 2020. Nós podemos aprender muito com o que tem acontecido. Agora, nós precisamos, sim, guardar o nosso coração para não adoecermos. Porque senão vamos parar num consultório, né, de um psiquiatra, de um psicólogo ou de um psicoterapeuta.
Então nós temos que guardar o nosso coração. E é esta a orientação, o conselho que o sábio escritor de Provérbios nos dá. Esse texto, ele é muito atual. Embora tenha sido escrito há séculos e séculos, e até milênios atrás, ele é muito atual, ele aplica-se à realidade que nós estamos vivendo no século 21. Então, é um conselho para hoje. E ele diz assim: de tudo, ou sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por que devemos guardar o coração? Porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Então, se nós tivermos um coração guardado e saudável, nós vamos ter uma vida saudável e alegre. Então, nós temos que guardar o coração, proteger o nosso coração, para que haja saúde plena na nossa vida, na face da terra. E a palavra de Deus, ela nos dá várias orientações neste sentido. Ou seja, de que ou do que nós devemos guardar o nosso coração. Ora, primeiramente, nós precisamos guardar o nosso coração de todo tipo de incredulidade. Porque a incredulidade, ela gera desesperança. Quando nós cremos verdadeiramente em Deus, que Deus existe, que Ele é real, e que Ele está no controle de todas as coisas, quando nós cremos na palavra de Deus, aquilo que Deus fala e nos ensina através da sua palavra, que é a Bíblia, então nós passamos a viver nesse mundo mal em plena segurança, porque sabemos que no Senhor nós estamos verdadeiramente seguros, que Deus está no controle da história, está no controle de todas as coisas, está no controle da nossa própria vida, e nós não vamos partir deste mundo se o Senhor não permitir. Então, tudo o que acontece nessa terra é debaixo da permissão de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas, no controle da nossa história. Então, nós precisamos guardar o nosso coração de todo e qualquer tipo de incredulidade. Não permita que a incredulidade se instale, se aloje no seu coração, porque se a incredulidade se alojar no seu coração, você jamais terá condições de ser uma pessoa vencedora nessa terra e plenamente feliz e bem-sucedida na sua caminhada nesse mundo. Então, guarda o seu coração de todo e qualquer tipo de incredulidade e creia plenamente no Senhor. Entregue totalmente a sua vida ao Senhor. O salmista, no Salmo 37, fala a respeito disso. Que nós precisamos confiar em Deus e nós precisamos entregar o nosso caminho, a nossa vida, o nosso coração ao Senhor, confiar nele, porque o mais Ele fará, porque Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle de todas as coisas. Precisamos também guardar o nosso coração de todo e qualquer tipo de idolatria. Então, muitas vezes a idolatria se aloja no nosso coração e passamos então a trocar Deus por coisas. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é idolatria. Muitas vezes a gente acha que idolatria é só construir imagens, né? De escritura, imagem de escultural. Imagens dos santos, imagem do Cristo, imagem de Deus. E de repente passamos a venerar, adorar, e até cultuar e até crer nessas imagens. Então, idolatria não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Às vezes, até a nossa própria família pode ser uma idolatria. Então, nós precisamos guardar no nosso coração de todo e qualquer tipo de idolatria. Porque a idolatria aborrece terrivelmente o coração de Deus. Mas há também na Bíblia outras coisas das quais nós precisamos guardar o nosso coração. E eu quero rapidamente, porque o nosso tempo é bastante curto, ler com os irmãos algumas listas relacionadas na Bíblia de coisas que nós precisamos guardar o nosso coração. Abra comigo, por favor. Efésios,
capítulo 5, a partir do versículo 25. Você precisa guardar o seu coração dessas coisas, para que você tenha saúde espiritual. Efésios, capítulo 5. Desculpa, irmãos, capítulo 4, né? Eu falei 5, é capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Todos acharam? Diz assim, olha: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, guarde o seu coração da mentira e fale somente a verdade. Nem, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, a ira, ela pode até acontecer, nós podemos nos irar por alguma situação, por algum momento e até com alguma pessoa. Hoje eu vim na carrinha com uma pessoa que estava um pouco irada. Isso é normal, a gente irar-se é normal, né? Porque a gente tem essa capacidade de se indignar, né? Com as coisas acontecem, quando as coisas acontecem. Agora, nós temos que nos irar, podemos nos irar sem pecar. E não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, ou seja, não guardar a ira no coração. Não é? Porque a ira gera o quê? Ressentimento, ódio, mágoa, e arrebenta com qualquer tipo de relacionamento. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. O diabo muitas vezes lança o quê? Dardos, setas de amargura, de tristeza, de mágoa, né, no nosso coração. Não podemos dar brecha, não podemos dar lugar ao diabo, não podemos deixar o nosso coração vulnerável à ação do mal. O nosso maior inimigo nessa terra é Satanás, é o diabo. Então não dê lugar ao diabo, guarde o seu coração, proteja o seu coração com as virtudes espirituais que a palavra de Deus estabelece. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então cuidado com a preguiça, trabalhe, para que você tenha o seu próprio sustento. Verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque na verdade a palavra ruim, má, torpe, sai da nossa boca quando na verdade o nosso coração já está adoecido. São coisas que saem do nosso coração. Então cuidado com aquilo que você fala. Se você tiver um coração saudável, você vai ter também um falar doce e saudável. Por que muitas vezes as pessoas são ríspidas, hostis, né, no seu falar? Porque o seu coração está mal, o seu coração está ruim. Às vezes você cumprimenta as pessoas, elas nem respondem, né? Bom dia. Está sempre com a cara amarrada. Parece que está de mal com a vida, né? Está de mal com tudo e com todos, e às vezes consigo próprio. São, na verdade, pessoas infelizes interiormente, que talvez tenham uma história marcada só por amarguras, tristezas, decepções, e são pessoas tristes. E quando a pessoa é triste, onde ela chega, ela entristece o ambiente. Então nós temos que guardar o nosso coração dessas coisas e ter um coração saudável. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando nós temos um coração mau, adoecido, nós muitas vezes entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes. Longe de vós toda amargura. Então cuidado com a amargura, com a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, bem assim toda malícia, né? Todo tipo de malícia. Guarde o seu coração dessas coisas. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Tem pessoas que têm uma terrível dificuldade de perdoar aquele que o magoou, o ofendeu, né? O machucou. Quem não perdoa, adoece, irmãos. São os verdugos existenciais que ficam atormentando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, quando nós não perdoamos. Alguém disse assim, quando você não perdoa, você convive com o inimigo, você dorme com o inimigo, 24 horas por dia. Então perdoa, libere perdão, para o seu bem,
para o seu bem, para que você seja saudável. Então perdoa aquele que o ofendeu e liberte-se de todo tipo de mágoa, de ressentimento, de ódio, de rancor no seu coração. Então perdoe uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uma outra lista interessante está em Filipenses, um pouquinho mais adiante, vire um pouquinho algumas páginas da sua Bíblia. Em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 1, e depois nós vamos ler só mais um texto e estaremos concluindo então a nossa meditação dessa tarde, porque temos ainda a Santa Ceia para celebrar. Filipenses capítulo 2, eu acho esse texto muito interessante. A partir do verso 1, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então é desenvolver esse sentimento mútuo de amor, de alegria, de paz em nossas relações, quer sejam familiares, eclesiásticas, na comunidade cristã, onde quer que nós estejamos. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora veja o que ele diz no verso 5. Tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Então Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo. Então o texto diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que fez com que ele se humilhasse, se esvaziasse de si mesmo e obedecesse até a morte e morte de cruz. Um outro texto encontra-se em Colossenses, um pouquinho mais adiante, vire mais algumas páginas aí da sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 5, Colossenses capítulo 3. Então eu li Efésios, capítulo 4, de 25 em diante, eu li Filipenses, capítulo 2, de 1 a 5, e agora nós vamos ler Colossenses, capítulo 3, versos 5 em diante. Acharam? Então, de que você deve guardar o seu coração? Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, que é aquele desejo incontrolável, principalmente de sexo, desejo maligno e avareza, aquele que só quer ganhar dinheiro e coisas materiais. Então guarde o seu coração da avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando os irmãos não eram crentes, quando não conheciam a Deus, quando não conheciam o Evangelho, quando não conheciam a Jesus. É dessa maneira que nós andávamos. Mas agora que fomos salvos, remidos no sangue do Cordeiro, nós recebemos uma nova vida e recebemos um novo coração. Aquele velho coração cheio de amarguras, de pecados e tantas coisas que aborreciam a Deus, foi transformado, renovado pelo poder de Deus e pela graça de Deus. E o Senhor então nos concedeu um coração novo, para o louvor da sua glória. Verso 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, porém Cristo é tudo em todos. Agora veja o verso 12. O que nós devemos então colocar no coração? Deixar entrar no coração. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão,
de longanimidade. Essas coisas nós devemos permitir que entrem no nosso coração. Não as anteriores, mas afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, nós devemos permitir que entrem e permaneçam no nosso coração. Verso seguinte: suportai-vos uns aos outros. Tem hora que dá vontade de esganar, mas você suporta, né? Em Cristo Jesus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o juiz, o árbitro, em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só Espírito, e sede agradecidos. Depois os irmãos podem ler com calma esses textos. Então, há coisas que nós temos que impedir que entrem, que se alojem, que se instalem em nossos corações, e há outras coisas que nós devemos permitir e trabalhar para que elas entrem em abundância no nosso coração, porque elas podem transformar completamente a nossa vida, transformar completamente o nosso comportamento. Nós cantamos aqui e fizemos essa oração cantada ao Senhor. Senhor, dá-nos um novo coração, um coração disposto a obedecer, cumprir o teu querer. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. A palavra de Deus diz que Deus removeu um coração de pedra e nos deu um coração de carne, um coração novo, um coração restaurado, um coração transformado, um coração segundo o coração dele, porque nós somos os seus filhos. E pelo fato de termos sido transformados pela graça de Deus, o nosso coração passa a ser então um coração igual ao Pai. Nós temos o DNA do Pai. E pelo Espírito Santo, os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos e as mesmas ações do Pai são reproduzidas em nós, os seus filhos, a cada dia do nosso viver. O que é que tem entrado no seu coração? Coisas boas ou coisas ruins? O que é que tem determinado as suas emoções e os seus sentimentos? As coisas boas ou as coisas ruins? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Proteja as paredes do seu coração. E deixe somente que essas virtudes espirituais que podem transformar a sua vida entrem em abundância no seu coração, porque elas podem transformar completamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos dê sempre um coração novo, um coração renovado, transformado, um coração segundo o coração dele, para que a cada dia sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor e manifestemos a sua glória e a sua presença através do nosso viver. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: guarda o teu coração. Diga a ela: guarda o teu coração. Cuidado, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deixe-me só, para concluir, estabelecer uma pequena diferença entre emoção e sentimento. Você sabe qual é a diferença entre emoção e sentimento? Qual é a diferença? Se há diferença. Há diferença entre emoção e sentimento? Parece igual, mas parece mesmo igual, mas não é, tem uma pequena diferença. A emoção, como disse a Ana, é no momento, é a reação que vem e você reage, positivamente ou negativamente, né, diante de um fato, diante de uma situação que surgiu. Então, a emoção, ela é reativa, ela acontece espontaneamente. O sentimento já é a emoção digerida, elaborada e assimilada. Então, o sentimento é um passo além da emoção.
Então, por exemplo, uma pessoa o ofendeu. Então, vem logo, em primeiro lugar, vem o quê? A emoção. Não é isso? Causa um impacto. Você foi ofendido. O sentimento é a elaboração dessa emoção. Então, compete a você permitir que esse impacto gere mágoa, ressentimento e até ódio no seu coração ou não. E aí é que vem, então, o sentimento de mágoa e de ressentimento. Então, o sentimento é a emoção digerida, assimilada e, às vezes, até organizada. Aí você alimenta a emoção de um sentimento ruim, negativo, né, em relação à pessoa. Então, muitas vezes a pessoa nos ofende. Então, compete a nós decidirmos se vamos ficar eternamente magoados com ela ou não, né? Ou se vamos liberar perdão para a pessoa que nos ofendeu, nos machucou e às vezes até machuca profundamente. Então, essa é a diferença. A emoção, ela é um impacto do momento. Todos nós somos emotivos. O ser humano não é só cabeça, é também coração. Nós temos as nossas emoções, mas a emoção se transforma em sentimento. E esse sentimento, ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser bom ou ruim. Compete a nós decidirmos que tipo de sentimento nós vamos alimentar e desenvolver no nosso coração. E é à luz, então, da palavra e com muita oração é que nós temos condições de ter sentimentos sempre bons diante das situações que surgem na nossa vida. Guardemos, portanto, o nosso coração e sejamos a cada dia mais parecidos com Deus para o louvor da sua glória. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Clamaremos ao Deus Altíssimo. E assim nós encerramos mais um culto aqui da Missão de Montargil, uma igreja plantada no coração do Alentejo, em Portugal. Uma região que tem menos de 0,1% de evangélicos. Que você continue orando por essa grande obra, por esse grande projeto missionário de levar o Cordeiro para as nações aqui no coração de Portugal. Que Deus vos abençoe tremendamente. Tua fidelidade até às nuvens chega. Se